Recentemente, a mídia começou a falar de um caso que eu prefiro não mencionar, que provavelmente envolve um vazamento de um processo sigiloso, mas que comenta a questão do aborto, o chamado aborto legal. Esse aborto legal é muito falado, inclusive, por órgãos oficiais. No caso aqui, estou uma página do Ministério Público Federal que fala desse aborto legal. Mas será que é isso mesmo que está escrito na lei? De acordo com o artigo 128 do Código Penal, fala que não se pune o aborto se ele praticado por médico em duas hipóteses. Ainda há uma terceira hipótese criada pelo Supremo Tribunal Federal, mas nessas duas hipóteses, se o aborto é necessário, quer dizer, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. E aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz do seu representante legal. Vendo que a lei diz que não se pune o aborto. O aborto é o nome em júris de um crime. E no caso aqui, há o crime, mesmo nessas hipóteses, só que ela não se pune. É o que se chama, a doutrina chama de escusa absolutória. Escusa absolutória é a expressão utilizada para designar circunstâncias legais que afastam a aplicação da pena, acarretando os mesmos efeitos dos casos legais de extinção da punibilidade, apesar de, em ambos os casos, permanecer íntegra a estrutura analítica do crime. Ou seja, há crime, mas a pena desaparece. Mas por que isso? Porque o Código Penal, esse Código Penal dos anos 40, ele privilegiava o direito natural. O direito natural quer dizer que não se pode matar, não se pode matar outra pessoa. E o aborto está matando um ser humano que ainda não nasceu, mas que não deixa de ser um ser humano. Porque um filho de um homem e uma mulher só pode ser ser humano. Ele não se transforma em ser humano depois que nasce. Com o positivismo, o crescente positivismo, é que começou essa ideia de que a lei cria a realidade. Mas, na verdade, a lei não cria a realidade. A lei só ela descreve, muitas vezes, a realidade que já existe. Então, a lei não poderia dizer que não é crime o aborto, porque o aborto é crime. Então, a solução, nesse caso, é dizer que não se pune, apesar de ser crime. No caso, como é uma questão de política criminal, você vê, por exemplo, o aborto no caso de uma gravidez resultante de estupro. Mulher estuprada, muitas vezes nem se encontra, nem se sabe quem estuprou, o estuprador não é preso. Enfim, seria, por uma questão de política criminal, não se pune a mulher se ela resolver fazer um aborto nessa circunstância. Concordando ou não, é o que a lei diz, e isso aqui não agride o direito natural, no caso, porque reconhece que o aborto é um crime, mas, porém, não há aplicação da pena nesse caso. O problema é que agora, com a crescente militância pró-aborto, né, e o crescente positivismo, começou com essa história de que há um direito ao aborto, quando, na verdade, não há direito. O aborto ele é simplesmente, nesses casos, é tolerado isento de pena. Outro caso de escusa absolutória seria quando um filho furta um bem pertencente ao seu pai. É outro caso de escusa absolutória previsto na lei. Não é que, nesse caso, o filho tem direito a furtar o seu pai. É que, nesse caso, há uma questão de política criminal, não se aplica a pena nesse caso. Tem uma questão aqui também, com relação ao aborto necessário, que eu ouso dizer que, em algumas hipóteses, aí sim, pode não haver crime. Como assim? Porque se não há outro meio de salvar a vida da gestante, vamos supor, um médico, ele pratica, na intenção de praticar uma intervenção para salvar a vida da gestante,
Se, nesse caso, ocorre um aborto, é o que Santo Tomás de Aquino fala sobre ação de duplo efeito. O que é ação de duplo efeito? É um efeito desejado e outro efeito não desejado na mesma ação. Então, se o médico tenta salvar a vida da gestante e acaba provocando o aborto, a criança morre, nesse caso, na minha opinião, sequer há crime. Nesse caso, sim, não há crime, porque tem que haver um dolo para haver o aborto, que é o nome em júris de um crime, tem que ter o dolo, a intenção voltada para matar a criança no ventre da mãe. Se isso não foi feito, não há aborto. O médico ele pode muito bem, cara, ao tentar salvar a vida da gestante, tentar salvar a vida da criança também, cara. Por exemplo, pode se antecipar o parto e levar a criança para uma UTI neonatal, por exemplo, salvando a vida das duas pessoas. Mas se por acaso provocar a morte da criança, não havendo o dolo direto de matar a criança, nesse caso, na minha opinião, aí sim não haveria que se falar em aborto. E essa questão da autorização judicial para abortar é a mesma coisa, cara. Vamos supor, numa hipótese de legítima defesa, o sujeito vai sacar uma arma para atirar em você. Você não vai dizer para o sujeito, olha, espera aí que eu vou pedir para o juiz, cara, para ele me autorizar a atirar em você primeiro. Não, cara, você vai atirar e posteriormente isso vai ser discutido se você agiu em legítima defesa ou não. Se você agiu em legítima defesa, não há sequer se falar em homicídio, cara, porque é ação de duplo efeito. Você tinha a sua ação foi na intenção de se defender. Se o sujeito morreu, cara, azar dele, cara. Entendeu? Um efeito é desejado, o outro não. É simplesmente uma consequência. Nesse caso, não há crime. Com relação a essa notícia aqui do Ministério Público Federal, cara, é que ele pede que nos casos de abortamento legal, entre aspas, né? Como estou dizendo aqui, não há que se falar em aborto legal. Só uma mentalidade muito positivista chamaria aquilo de direito, né? Ou, na verdade, é simplesmente uma não aplicação de pena. Pede que, no caso do médico que se disponha, que acha que não tem problema nenhum, que ele está agindo de uma forma moral ao fazer o aborto de uma pessoa que tenha sido estuprada, que pelo menos que ele aplique uma anestesia, né? Para não ocorrer um sofrimento na criança, naquela criança que está sendo morta, né? Naquela criança que está sendo morta em razão desse procedimento. Cumpre ressaltar também, cara, questões que o aborto, é importante dizer isso aí, que o aborto ele não faz a criança desaparecer magicamente. O aborto é um procedimento invasivo, quer dizer, tanto se você... Isso aí é importante dizer, principalmente quando é estupro de crianças, né, de menores de idade, que é uma coisa tremenda, né? Uma coisa que é difícil até expressar a respeito. Mas, nesse caso, tem que ter em mente, cara, que o aborto não vai fazer a criança desaparecer magicamente. Tanto fazer o parto da criança quanto matar a criança por envenenamento, espartejar ela e tirar os pedaços, tudo isso vai ser um trauma. Então tem que se ponderar realmente se é caso mesmo de fazer aborto, apesar da lei dizer que o médico não vai ser punido por isso nesses casos, ou se é o caso de fazer um parto antecipado e tentar depois salvar aquela criança prematura. Agora, por fim, cara, eu pretendo fazer também alguns comentários sobre essa obra aqui muito boa do padre Luiz Carlos Lores da Cruz, sobre a alma do embrião humano. Primeiro, eu tenho que falar, porque quando a gente fala em padre e alma, já viu logo, muita gente vai dizer logo, você está colocando religião na questão, né? Não tem nada a ver com religião aqui no caso. A questão é o seguinte, ele faz uma obra muito boa, porque no caso a alma, quem trabalha com direito penal, está trabalhando com a alma o tempo inteiro. Quando um promotor de justiça escreve na denúncia
que o réu praticou um crime, ele descreve lá na denúncia: fulano de tal, consciente e voluntariamente. Quando ele fala aquele consciente e voluntariamente, ele está dizendo que foi o intelecto da pessoa que consentiu e teve a intenção e vontade de cometer aquele delito. Entendeu? Foi o intelecto do sujeito. Para falar de uma forma laica, para não dizer que foi o espírito da pessoa, foi o intelecto da pessoa. Porque o intelecto não está no cérebro. O intelecto humano está na alma, não está no cérebro. Tanto é que um animal, um chimpanzé, ele tem um cérebro. Dizem que o chimpanzé ele é 97%, o DNA dele é 97% idêntico ao humano. Quer dizer que só falta então 3% para ele sentar no piano e tocar bar no piano. Não, cara, é porque existe uma alma no ser humano. Uma alma muito superior, uma alma espiritual que é muito superior àquela alma que simplesmente move o corpo. A alma dos animais, né? Que simplesmente move o corpo. Então, o promotor de justiça, ele não denuncia o sujeito pela ação dele em si, mas sim por aquilo que ele consentiu em fazer, o dolo. O dolo é exatamente aquilo que o sujeito concebeu no intelecto dele, no espírito dele. Então, a alma do ser humano existe, com certeza. E é uma alma espiritual, cara. É um princípio vital, cara. Aí, na obra aqui do padre, ele fala sobre a questão como é que a alma era concebida desde os pré-socráticos, passando por Sócrates, Platão, Aristóteles, filosofia helenística, até os mais modernos alemães aqui, relação da alma com o corpo. Agora, com a questão da igreja também a respeito, tem uma coisa muito interessante para falar, cara. São Tomás de Aquino, que é aquele que a maior parte da doutrina católica é inspirada em São Tomás de Aquino. Ele defendia a animação retardada. O que é animação retardada? Ele defendia que a alma só entrava no corpo quando a pessoa já tinha membros. Ele defendia essa tese da animação retardada. Ele defendia isso por quê? Porque na época dele não tinha microscópio. Na época dele era a época que as pessoas tinham alquimia, né? A alquimia, o sujeito achava que se botasse o sêmen dele dentro de um ovo de galinha, nasceu um músculo. Então, por causa dessa ciência primitiva, ele não tinha noção do que era o sêmen. Ele achava que o que movia o desenvolvimento inicial até o ser humano ter órgãos e poder abrigar a alma era o sêmen. Mas o curioso é que, no caso da animação de Jesus Cristo, sabendo que a doutrina católica diz que a Virgem Maria não teve a concepção, não foi uma concepção virginal, sem precisar de um sêmen de um homem, ele diz que, nesse caso, que para haver uma união hipostática perfeita de corpo, alma de Cristo e o Verbo eterno, teria que ser desde o início, desde a concepção, teria que ter sido infundida a alma hipostaticamente unida no Verbo, para formar o embrião de Jesus. Então, ele, desde a concepção dele, ele já era animado. Quer dizer, então, São Tomás de Aquino, embora com a ciência rudimentar daquela época, ele já falou como seria a concepção de todos os seres humanos, porque ele acertou como a concepção de Cristo foi realizada. Ou seja, a alma foi infundida no momento da concepção. Houve a entrada do espermatozoide dentro do óvulo, se fundiu, naquela fusão gerou a carne, 46 cromossomos, quer dizer, o zigoto, no caso, ele não tem nem a carga genética da mãe, nem a carga genética do pai. Ele é um ser autônomo, inteiro, com 46 cromossomos. Quer dizer, então não há que se falar que o zigoto faz parte do corpo da mãe, já é um ser totalmente diferente. E ali já há a infusão da alma. Ali já há um ser humano perfeito.
Não há como o sujeito se tornar humano a partir de algum momento, posterior a isso. Não, ele se torna humano inteiro a partir do momento que há a fusão do espermatozoide com o óvulo. Isso é apenas para ser colocado a título de curiosidade.